Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 572. Eu sou Rafael Orinelli e hoje temos aqui comigo a volta dela, que é crítica de cinema, escreve lá no Filmes em Filmes, no Feito por Elas, também já escreveu pro Revista Singular, Raíssa Ferreira. Oi, Rafa, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui de volta, ainda bem que deu certo dessa vez. É isso, feliz de participar. Fez já o bingo dos filmes de hoje, Ra? É isso? Cara, falta o escolhido, né? O prometido aí, mas... O prometido. Escolhi esperar. O do aplauso de 10 minutos, né? Já nem como eu não esperar, né? Estarei assistindo daqui a menos de um mês, espero eu. Mas de resto, já assisti todos. Caramba, é isso que eu tô falando, pessoal. Uma pessoa profissional, é isso. E a gente tá morrendo de inveja, porque a gente tá aqui com ele, que é publicitário, crítico de cinema. Escreve lá no Cinema com Crítica. Thiago Beranger, que já viu o filme, né, Thiagão? Pois é. E aí, gente, boa noite. Eu moro em Salvador, né, e assim, tivemos o privilégio... a gente tem um cinema aqui que é um cinema de rua muito tradicional, que tem mais de 100 anos, que se chama Cine Glauber Rocha, né? O nome já é sugestivo também. Demais. E eles estão exibindo, eu ainda estou aqui, né? Estreou aqui só nesse cinema na quinta-feira passada, e eu vi na estreia lá. Então, tive esse privilégio por morar na Bahia, né? Pois é. É um privilégio. Né? Dois morar em Salvador e o outro é poder assistir o filme. Com certeza. Dois privilégios. Que bom ter você aqui. Muito obrigado também pela presença. E temos aqui ela, que é jornalista, crítica de cinema, com passagens por Folha, Elle, Marie Claire, Isto É, e vários outros veículos, Mariana Muriçawa. Ei, e aí, tudo bem? Estou de volta aqui. De volta, fazendo pontes, né, Mari? Porque vai pra Los Angeles, volta, mostra, escreve, você é multitarefas. Enfim, é isso aí. E só lembrando que o Thiago teve o privilégio de assistir ao filme porque é uma exigência da academia, né, para o filme poder ser candidato ao Oscar, né? Ele tem que ter passado no país até uma data limite que é final de setembro. Então a gente escolheu o filme, a gente escolheu um pouco tarde, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Eu também já pude ver o filme. Então eu estava lá na sessão de 10 minutos, na verdade foram 9 minutos e 46 segundos. Nossa! Porque eu cronometrei. Caraca! É uma bobagem isso, tá, gente? Não quer dizer nada, mas enfim. É que teve 20 segundos, assim, de perplexidade. A pessoa, precisamos aplaudir. Vamos aplaudir? Vamos. Ficou uma... Daí, daí entrou. Deve ter sido isso. É isso, gente, que demais ter vocês aqui, muito obrigado. E hoje nós estamos aqui, né, reunidos justamente porque saiu recentemente a lista dos filmes pré-selecionados pela Academia para representar o Brasil no Oscar. São 6 títulos, né, e muita expectativa ao redor desses nomes, né. Então por isso eu reuni esse timaço aqui hoje pra gente falar um pouco e discutir um pouco, né, afinal de contas são pessoas que entendem de cinema, vivem o cinema, né, estudam o mercado cinematográfico também. Então vamos falar um pouco sobre como que essas premiações, né, funcionam. Vamos entender um pouco sobre esse processo de seleção, as perspectivas, né, sobre esses pré-selecionados e também o Brasil, né? Como o Brasil vem se estruturando para tentar voltar à maior premiação de cinema mundial aí, né? Que tem no maior mercado cinematográfico. A gente vai falar tudo isso e mais um pouco aqui no segundo ato desse podcast. Então vamos lá. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Ô, filho. É desenho, claro que é desenho.
Pra gente começar, é importante dizer que hoje a gente não vai ter spoiler, então quem tá ouvindo a gente não precisa ficar nervoso aí, achando que de repente a gente, né, vai ficar falando sobre os filmes e analisando eles. Não, a ideia é fazer uma análise geral, então pode ficar aí tranquilo e tal, né? A gente vai debater mais sobre a estrutura, né, de como é feita a pré-seleção, falar também sobre os filmes, mas de uma maneira mais geral. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, vamos lá. A gente tem 6 pré-selecionados aí para representar o Brasil no Oscar em 2025, que são Eu Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? Um filme que foi esse que a gente brincou sobre os aplausos no começo do podcast e tudo mais. É esse filme que a gente tá falando. Temos também o Cidade Campo, da Juliana Rojas, que também, né, já passou aí pelo cinema. Tem inclusive crítica no Cinemação. Temos aí Motel Destino, do Karim Ainus. O Levante, da Lilia Halla. Saudade Fez Morada Aqui Dentro, do Haroldo Borges. Eu acho esse título lindo, já vou dizer aqui. E o Sem Coração, da Nara e do Tião, né? Então a gente tem aí esses 6 filmes que estão nessa pré-seleção. E desses que estão nessa pré-seleção, o Ainda Estou Aqui foi o filme escolhido para representar o Brasil. Quer dizer, o Brasil envia o nome do filme e aí ele pode ser selecionado para estar lá naquela listinha final do Oscar, né? Mas antes da gente entrar propriamente nesses filmes, a gente ainda vai falar bastante, principalmente do Ainda Estou Aqui, eu queria saber de vocês como que vocês estão vendo, né, a produção nacional e digo mais ainda, como que vocês estão vendo a receptividade do mercado externo, né, dos mercados externos, dos críticos e cineastas, enfim, a galera que trabalha com o cinema de fora do país, como eles têm enxergado o cinema, assim, o que vocês estão sentindo? A gente tá melhorando as produções, a gente tá num crescente. Eu queria a visão de vocês sobre esse momento do cinema brasileiro. Assim. Eu acho que não é uma questão de, assim, claro, tem sempre uma questão de safras, né? Enfim, tem anos melhores e anos piores, isso é normal em qualquer cinematografia, né, do mundo. O que eu acho que é diferente agora é uma procura das produtoras brasileiras de estar mais inseridos nos festivais internacionais, inclusive procurando coproduções, inclusive procurando esse tipo de abertura, porque tudo isso conta numa seleção de festival internacional. Então você ter, por exemplo, Manas, né, que é o filme da Mariana Brennan, que é uma diretora estreante em longa de ficção, que foi para Veneza, para Giornata degli Autori e ganhou o prêmio principal da Giornata, agora, em setembro, em Veneza. Eles procuraram muitos parceiros diferentes, inclusive da produtora dos Irmãos Dardenne. Por quê? Porque isso já abre um outro olhar para o filme fora do país, entendeu? E aí, você pode ver da lista aqui dos 6 filmes, apenas o Saudade Fez Morada Aqui Dentro não foi para festivais, para um dos 3 festivais internacionais mais importantes no mundo, que são Cannes, Veneza e Berlim. Então, assim, hoje você pode ver a lista dos indicados ao filme internacional. É impossível, praticamente. Acontece, tá? Mas é quase impossível você ser selecionado entre os 5 indicados ao Oscar de filme internacional sem ter passado por um desses 3 festivais. Eu acho que isso é um pouco que a Mari falou, principalmente que a visão dela é importantíssima, que ela também conhece, né, os festivais, tá lá. Mas acho que daqui a gente vê, né, a Juliana Rojas, né, tava juiz em Berlim, já passou alguns filmes por lá também, enfim, já tem uma passagem. O Karim Ainus também já passou bastante em Cannes, então a gente tá com, né, uma galera aí da pré-seleção que tem, né, já é conhecida, já passa bem, né, por esses lugares. Mas eu acho que tem isso que a Mari falou, que tem safra, que às vezes tem filmes bons, tem ruins. Eu não acho que esse ano é excepcional, que outros anos não foram tão bons. Eu acho que tem uma pré-lista boa, mas eu acho que outros anos também tiveram pré-listas boas, ou melhores, ou piores, enfim. Mas acho que não tem nada de tão excepcional. O que a gente tem com o Walter Salles é bom pra gente por inúmeros motivos comerciais e financeiros que a gente já sabe, mas em questão de qualidade dos filmes que eu assisti, que foram todos menos o dele, eu não vejo, assim, um melhor ano que eu já vi, assim, nada disso. Eu acho que os filmes são muito bons, mas eu acho que também tem filmes que talvez não sejam tão bem compreendidos pelo público internacional, assim, por exemplo, eu sei que Motel Destino não foi tão bem recebido em Cannes quanto ele foi recebido no Brasil, por
por exemplo. Sim, né? Talvez a galera não entenda muito bem o conceito de motel no resto. E eu não sei se isso funciona bem, né, no Oscar, por exemplo. Assim como tem várias coisas de outros filmes que eu vejo que são muito brasileiras, assim, questões muito nossas, assim, que não é uma coisa ruim, é uma coisa ótima, na verdade. Mas que talvez seja mais difícil de vender numa premiação como o Oscar. Eu não vi, ainda estou aqui, não posso dizer, né, como que é essa questão. Mas eu acho que a gente teve pré-listas em anos anteriores que tinham uma dificuldade similar, assim, de se comunicar com esse lugar do Oscar e tal, com esse mercado estrangeiro, enfim, que tem filmes, né, que costuma pegar linguagens muito similares, que costuma, né, privilegiar filmes que tem um certo parâmetro ali que eles se encaixam, e eu acho que esse ano talvez a gente tenha uma facilidade, especialmente pelo filme do Walter Salles, não sei se pela narrativa, mas certamente pela passagem que ele tem, assim, como cineasta, como pessoa, como empresário, enfim, mil coisas. Concordo muito com o que a Raíssa falou. Eu acho que esse ano, eu concordo que a gente não tem, talvez, a lista com os melhores filmes, mas eu vejo, assim, nos últimos anos, uma crescente novamente do cinema brasileiro no mercado internacional. Tem muito a ver com o que a Mariane falou, né? E também esse momento de retomada, né? A gente sabe que a gente viveu um momento, assim, muito triste, né? De muito pouco investimento, na verdade, de dificultar alguns lançamentos, algumas coisas nesse sentido, né? Várias produções interrompidas por conta da pandemia, enfim, coisas que se somaram e tornaram aí os últimos anos difíceis para a produção nacional. Eu acho que esse momento é um momento de retomada mesmo, da gente voltar a ver os filmes nacionais ganhando esses festivais, né, indo para fora, sendo exportados assim, com mais consistência. A gente tem cineastas realmente que tem esse potencial, né, essa capacidade de circular nesses grandes festivais. A Issa citou, né, a Juliana, o Karim, que estão aí na lista desse ano, mas a gente tem outros diretores também que têm essa capacidade, né. Esse ano, especialmente, eu acho que mais do que nunca mas mais do que nos últimos anos, a gente tem realmente um grande concorrente, né? Por conta do Walter Salles ser um diretor que já tem já circula em Hollywood, né? Já fez filme fora, enfim. É um nome respeitado, assim, no mercado internacional. A gente tem um filme que tem a Fernanda Montenegro, né? Que de alguma forma também tem essa característica, já teve lá no Oscar e tudo. Mas eu acho que, além de tudo isso, a narrativa mesmo do Ainda Estou Aqui, ela é muito propícia, né? O filme, ele é o filme que o Oscar gosta, assim. E esses festivais internacionais grandes, né, que a Mariane citou, os 3 maiores, eles estão cada vez mais buscando também, me parece, essa mesma linha, né? Veneza virou uma filial do Oscar, eu acho, assim, um pré-Oscar, né? Muitas vezes. Cannes ainda tem uma identidade assim, um pouco diferente, né? Mas, de alguma forma, também está criando ali criando-se um padrão de produções que tem a cara de Cannes, né? Já existia e isso vem se renovando, mas eu vejo cada vez mais esses festivais que têm uma proposta, né, um pouco diferente, se aproximando da ideia do Oscar, né, que é uma ideia muito mais voltada para esse mercado e para uma narrativa muito consagrada no cinema norte-americano, né? E aí eu acho que Ainda Estou Aqui é um ótimo filme, para além de ser um ótimo filme, é um filme que responde muito a essas questões, a esse padrão que existe aí no cinema internacional e principalmente que vem através do cinema americano. Então eu vejo esse ano potencialmente um ano muito bom nesse sentido de chance de a gente tentar essa indicação, porque a gente tem uma conjuntura muito propícia, né? É um filme que tem um diretor importante, que pertence a um grande estúdio, né? Tem um elenco consagrado, com vários atores, né, importantes aí, que tem um tema social relevante, fala da ditadura militar no Brasil, que é uma coisa que o Oscar adora. É uma cinebiografia, né? De alguma forma ali, da Eunice Paiva. Tem atuações que seguem determinada linha ali dramatúrgica, né? Que é muito parecida com o cinema norte-americano, enfim. Todas essas características fazem desse ano, talvez, um ano, assim, propício para a gente pensar nessa indicação. 2024 tem se mostrado um ano
importante, assim, né, para essa retomada do cinema brasileiro que a gente estava falando aqui, até porque em 2024 a gente viu que o cinema brasileiro atingiu o maior patamar de resultado dos últimos 6 anos, né, então ele teve realmente um crescimento, e lógico, a gente tem que lembrar que até um tempo atrás a gente teve a pandemia que destruiu, né, com muitos cinemas, mas só para vocês terem uma ideia, o cinema brasileiro alcançou em janeiro de 2024 um público de 3 milhões de espectadores, enquanto em janeiro de 2023 era um público muito menor, teve aí uma ocupação, né, nas salas de 31% a mais do que de janeiro de 2023. E o que eu acho interessante é que a gente tem visto realmente uma produção dos filmes brasileiros ganhar um pouco mais de reverberação no público. Não sei se vocês têm esse sentimento também, mas, por exemplo, quando a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, que é um filme do Walter Salles, né, um cara lá de Central do Brasil, Diário de Motocicleta e tal, papapá. Então é um filme, né, bastante impactante, de um diretor com nome e tal, mas aí quando chega essa notícia de que o filme foi aplaudido, ficou 10 minutos aplaudindo, não sei o que e tal, mostra um pouco desse orgulho do cinema brasileiro que meio que tá voltando pra gente, assim, ainda tem que evoluir muito, mas ele tá voltando. Lógico que quando a gente fala de Oscar, fica sempre aquela coisa de a gente nunca ganhou e tal. Vocês acham assim que talvez o público ainda não entenda a magnitude tipo de sabe, Veneza, Cannes? O pessoal ainda não entendeu a magnitude desses festivais e eles ainda focam demais no Oscar? Ou isso também tá mudando, assim? Eu acho que as pessoas não entendem, com o risco de parecer extremamente arrogante, mas eu tava conversando isso com o Vitor há um tempo atrás, analisando o que as pessoas comentam nas redes sociais, assim, aleatoriamente, não pessoas da nossa bolha e tal. Sim. Eu acho que as pessoas ainda não entendem muita coisa sobre a distribuição de filme em festival, assim. Não é nem a magnitude, é tipo o básico mesmo. Porque quando começa, todo ano é a mesma coisa. Esse ano as coisas estão maiores, porque o filme do Walter Salles está gerando uma expectativa muito grande em todo mundo. Então tá rolando um burburinho maior. Mas todo ano é igual. Começa a se falar muito de um filme brasileiro que foi pra Cannes, que foi pra Veneza, que foi pra Berlim, que foi pra algum lugar assim, e rola os comentários de filme de fulano de tal, teve não sei quantos minutos de aplauso, bibibi, bobobó. Fulana de tal ganhou prêmio num festival, nanã. Começa gente nas postagens assim, gente, mas que filme é esse que tá passando no festival e eu nunca ouvi falar, nunca vi um trailer? Gente, que filme é esse que os críticos aclamaram e não tem nenhum cartaz? Né? Então, assim, vejo muitos comentários assim, as pessoas, parece que, óbvio, não tem como, né? Porque eu não acho que onde isso é ensinado, de que forma isso é dado, não sei como que você vai descobrir realmente se você não faz minimamente parte desse núcleo, assim. Mas as pessoas, elas começam a ver falar de um filme muito bem, elas querem assistir, elas querem saber como que elas tiram esse material de alguma forma. E elas não entendem muito bem, porque para elas o festival de Cannes, de Locarno, é um negócio inalcançável, imaterial, assim, né? Tipo, então, não é para elas, não faz parte do mundo delas. E eu vejo muito comentário, assim, no Cinemação vocês devem receber. Eu vejo nos veículos, no Achei de Pipoca, sei lá, em vários veículos, assim, menores, maiores, as pessoas falando, mas tá bom, mas e aí, quando que eu vou poder ver esse filme? Exato. Porque elas não entendem que ele primeiro circula festivais e tal. Porque ninguém fala, ninguém explica, né? Vai todo mundo explicar. Aconteceu com Ainda Estou Aqui de alguém no falecido Twitter, que era uma pessoa com, sei lá, bastante seguidores, mas que não era de cinema, compartilhar, falando, gente, mas como que os críticos estão aclamando esse filme se ninguém assistiu, né? E aí tinha um monte de gente nos comentários explicando, então, gata, ninguém assistiu aí, nem tinha estreado nem no festival ainda, tava só, tipo, né, falando que tava, sei lá, influenciador falou uma besteira que foi repassado em telefone sem fio, o filme nem tinha passado ainda. E aí vai todo mundo, não, então, é porque funciona assim, assado. Mas eu acho que, em geral, né, as pessoas não entendem muito bem, né? Não é falado, não é explicado e tal. Então, como que a pessoa vai entender que passou em Veneza, teve um monte de aplauso, é importante? O Oscar passa na Rede Globo desde que eu... Sei lá, provavelmente muito antes, né? Mas desde que eu nasci, eu assistia na Rede Globo. Então, assim, faz parte do nosso cotidiano. É uma coisa que tem um alcance muito grande, que é popular, que é famosa, nanã. Então, assim, ganhar um Oscar, para a maioria do Brasil, com certeza vale muito mais do que ganhar um prêmio em Veneza, né? E a Hollywood, né? Enfim, eu acho que
Enfim, eu vou até falar aqui que teve um monte de gente que é da área e que fala besteira mesmo assim, que não sabe como funciona. Do tipo, não pode soltar trailer antes do filme estrear no festival. Não, gente, desculpa, pode soltar trailer. Acontece que o filme fica pronto, às vezes, no dia, um dia antes de ser exibido no festival, por isso não tem o trailer ainda. Exato. Ou por uma estratégia de lançamento, eles preferem passar o filme, ter o burburinho e depois lançar o trailer ou o teaser. Então tem várias coisas, enfim, eu tava lá quando lançaram o teaser, quando eles estavam postando o teaser pela primeira vez do Ainda Estou Aqui, entendeu? Mas é isso, foi essa coisa. O Anora acho que lançou o teaser outro dia, não tinha uma foto de Anora, que é o vencedor da Palma de Ouro, né, em Cannes, e não tinha trailer, porque foi uma estratégia de lançar só mais perto do lançamento nos Estados Unidos mesmo, lançamento comercial, certo? Então, enfim, tem tudo isso. Corre, barragem rebentou. É bem estranho estar aqui, eu fico meio mexida. Achei que você tinha morrido. A lama pegou tudinho, Tânia. Minha rosa. A criação. Só tem um voo pra cá por dia. Quando eu cheguei, já estavam terminando o sepultamento. Uma das coisas que eu Ainda Estou Aqui tem, que filmes brasileiros em anos anteriores não tinha, é um distribuidor internacional, já de cara, né? Então, o que acontece muito o Brasil escolhe tarde o seu representante. Esse ano foi mais tarde ainda, acho que foi um pouco tarde, né? Mas, enfim, todo mundo sabia que era esse filme mesmo. E quando escolhe, o filme ainda não tem distribuidor nos Estados Unidos. Isso é um enorme problema, porque não tem também um trabalho dos órgãos brasileiros de cinema para realmente apoiar uma campanha que custa muito caro, uma campanha pro Oscar ou para toda a campanha, né? Porque faz parte do Globo de Ouro, faz parte das outras premiações, tudo isso faz parte da campanha. E custa muita grana e não tem apoio, assim, comparado com a França, por exemplo, que bota uma baita grana, entendeu? Além do distribuidor americano, eles colocam uma baita grana. Eu lembro quando eu morava em Los Angeles, que teve um ano que tinha um filme norueguês, eu não vou lembrar agora qual é, mas era que era histórico até. Eu lembro que eu ia frequentemente, porque as junkets, as entrevistas de imprensa são muito no mesmo hotel, que é o Four Seasons. Eu ia lá, durante um mês eu vi esses caras lá. Os caras ficaram um mês no Four Seasons fazendo campanha. Pois é. Entendeu? Do tipo em Los Angeles fazendo campanha. Eu nunca eu já acompanhei, né, campanha mais de perto. E no Brasil não tem condição, porque é uma grana. Assim, para você alugar um cinema para fazer uma sessão do filme, que é obrigatória, né, para as associações todas de sindicatos e associações e Globo de Ouro e tarará, é uma fortuna, entendeu? Então, assim, tendo um distribuidor, e não é qualquer distribuidor, Sony Pictures Classics é uma distribuidora que tem experiência, né, com filmes estrangeiros e tal. É um grande passo adiante, exato, entendeu? Então, enfim, além de tudo isso que o Thiago estava falando, né, de ter toda essa questão e tal, eu discordo um pouco da coisa eu acho que o filme internacional hoje é muito mais variado do que era, porém, eu acho que os festivais, sim, principalmente nas competições, escolhem uns determinados tipos de filme. Isso eu concordo, mas o que eu não acho que necessariamente tem a ver com o Oscar. Veneza, Toronto, sim, porque são mais perto da premiação. Mas eu não acho que são filmes hollywoodianos necessariamente. Se você pegar os indicados dos últimos anos, eu acho bem variados e não necessariamente Hollywood, sabe? Sei lá, Drive My Car é um filme de 3 horas que, enfim, nada acontece e
Mas, enfim, é um tipo de filme de festival, isso eu concordo. Infelizmente, eu não digo nem que tem que ser filme de Oscar, mas a gente tem que ter filmes de festival, com cara de filmes de festival, que sejam selecionados pelos festivais para almejar um Oscar, se a gente quiser fazer isso. Quiser ter um Oscar. E até a questão dele ter ganho, porque a gente tá falando muito do Ainda Estou Aqui, porque foi selecionado, né, para representar o Brasil. O fato dele ter ganho o melhor roteiro em Veneza, você acha que cacifa ele, inclusive, para tentar melhor filme internacional e, de repente, tentar um melhor roteiro também? Eu acho que não é o prêmio que cacifa, necessariamente. É a repercussão que o filme tem. É um pouco diferente. Tá, entendi. Porque tem muitos filmes que são premiados em festivais, porque júri também é whatever, né? Você vai saber o que vai sair dali, não dá pra saber. Mas o filme teve muita repercussão. E isso faz a diferença, né? Então, assim, lá se comentava muito em Veneza. Eu tava lá, então eu tô falando isso por causa disso. Muito, assim, as pessoas comentavam do filme, comentavam da Fernanda Torres, entendeu? Então, a Fernanda Torres tem chance. O filme como filme é sempre muito mais difícil, né? Porque são 10 só. Mas em filme internacional, com certeza. Eu acho que tem chance, sim, em outras categorias. Agora, ter chance, estamos aqui há muitos meses ainda da coisa, entendeu? Ter chance, assim, ser considerado já é algo enorme. Não quer dizer que vai acontecer, né? Enfim, mas eu acho que tem muito mais a ver com a repercussão que o filme teve, com a recepção que ele teve, do que exatamente com o prêmio, entende? Sim, entendi. É porque o filme precisa ser visto, né, pra ele ter chance nas coisas. Essa é a questão. Acho que uma coisa que a gente sofre muito com esses filmes brasileiros escolhidos tardiamente, sem apoio, em que a galera tem que fazer vaquinha pra tentar fazer uma campanha miserável nos Estados Unidos, é que ninguém vai assistir esse filme pra ele ter chance. E ele precisa ser visto por essa galera da academia para ele chegar em algum lugar. Então a repercussão, né, não só a campanha, mas a repercussão também que tá rolando com o filme, que faz com que ele vai ser assistido por mais pessoas e vai fazer com que ele chegue mais longe, né? Se chegar, que eu acho que vai chegar em alguma coisa, pelo menos, mas é essa repercussão, esse burburinho internacional que vai impulsionar também, fazer o dinheiro se multiplicar um pouco aí. Porque nos outros anos a gente vê filme que, coitado, né? Tipo assim, não chega, né? Chega um monte de coisa, né, pra galera assistir. Você que, a Mari que vota no Globo de Ouro, quanta coisa não chega aí pra você assistir, né? Pra você votar. Ano passado acho que eram 300 e tantos filmes e mais 200 e tantas séries só. Não, é impossível. O negócio tem que vir com um bilhete dourado em cima, né? Tem que vir um bilhete dourado pra Mari, no caso. Assim. Não, mas isso sou eu. Imagina, a gente leva super a sério, né? Exato. Não é o caso de todo mundo, não é o caso de todo membro da academia, entende? Da academia. Então, assim, piorou ainda. No membro da academia tem gente que vê um filme e vota naquele, juro. Exato. Entendeu? Ou vota porque falaram, me falaram pra votar nesse aqui, eu votei. É nesse nível o negócio, entendeu? É o caso daqueles que não assistem certos filmes porque já ouviram falar alguma coisa e vão se recusar a assistir e já vão descartar da pilha, né? Exatamente. Também rola muito essas coisas, enfim. É complicado. As relações também, né, entre as pessoas, né? A academia é uma amostragem ali de pessoas que se conhecem, né? Que têm relações ali dependendo, então isso também vai influenciar muito. Mas é importante a gente dizer, assim, que é tudo uma questão de propaganda mesmo, né? A gente não pode pensar no Oscar, assim, nos festivais a gente já não pode pensar bem menos, mas no Oscar, sobretudo, em a gente equiparar as premiações a uma coisa de mérito em termos de qualidade do filme, né? Exato. Não tem nada a ver com isso. É muito importante que a gente, né, como o cinema brasileiro em geral, a gente brigue por um Oscar, porque isso cria público, cria mercado, interesse do mundo em relação ao nosso cinema, né? E possibilita exportação, possibilita que mais coisas sejam realizadas, que mais dinheiro circule no nosso mercado audiovisual. Isso tudo é muito importante. Então, eu também não gosto de quem subestima a importância que uma premiação dessa tem para o mercado brasileiro. Mas é muito importante a gente deixar claro que isso não tem a ver com mérito técnico ou em termos de qualidade
do cinema brasileiro. O cinema brasileiro não precisa de um Oscar no sentido de ser reconhecido como o grande cinema que ele é. O cinema brasileiro ele já fez muita coisa, tem muita coisa que é super importante na história do nosso cinema, do cinema mundial. Não, e eu concordo com você em relação a isso, porque eu acho que é importante realmente, eu gosto sempre de frisar isso, né? Quando a gente tá falando do Oscar, a gente tá falando de uma premiação americana para filme americano, assim, né? Tipo, ultimamente eles estão tentando abrir um pouco mais, o leque tá ficando um pouquinho mais internacional, mas mesmo assim é um mercado fechado ali dentro deles e tal, e é isso. E eu acho importante também você falar isso, porque tem uma outra perspectiva que talvez a gente não entenda, que às vezes quando a gente vai falar de um filme americano qualquer, a gente vai lá olhar o budget que o pessoal teve, né, o orçamento que o pessoal teve pra fazer o filme, e da gente fala, esse filme aqui, um filme básico, pequeno e tal, custou 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares, gente, são 160 milhões de reais. A gente não tem essa verba pra fazer um filme, assim, muito longe disso. E eu acho interessante porque quando a gente vai falar das campanhas, como a Mari tava falando, que, é aquela grana, tá lá, é alugar cinema, né, fazer toda a parte política mesmo, né, de apresentar o filme, campanha mesmo ali e tal. A gente tá falando de pagar tudo em dólar, a galera tem que estar lá enfiando grana ali, né? Talvez por isso o Walter Salles se saia melhor, não quero dizer nada. Mas afinal ele é o cineasta mais rico do mundo. Não é? Pois é. Não sei se ele tá botando muita grana dele não pra fazer. Mas o dinheiro, né? Mesmo que ele não coloque, quem tem dinheiro chama o dinheiro, né? Chama o dinheiro. A gente sabe que tem muito cineasta brasileiro que vai pra festival e ganha prêmio, os caramba, e consegue ajuda de produções gringas e tudo mais, porque já é rico de berço, né? Então existe esse óleo aí que lubrifica as relações. Eu acho isso, assim, sempre tem que encarar, eu sempre falo que é isso, é como se fosse uma campanha política, né? Então é ir, apertar a mão, fazer coquetel, ir na festa, participar de entrevista, vai no Jimmy Fallon, é isso, tudo isso é campanha, desde assim, tem lá um coquetel, não, eu tô recebendo já 1 milhão de coisas, porque agora já tá pegando fogo em Los Angeles, entendeu? Claro que eu tô aqui, não vou poder ir, mas é isso, é desde sessão com sessão de perguntas e respostas no final, aí tem um coquetel, aí você tem que ser simpático, entendeu? Isso os brasileiros não teriam nenhum problema, porque ainda mais assim, né? Você pega Walter, Fernanda Torres, Selton Mello, todo mundo ama, vai ser ótimo, campanha vai ser linda, isso não tem problema nenhum, mas é isso, faz parte. A narrativa faz parte, que história o filme tem, além do que o filme conta por trás. Então, assim, a volta do Walter Salles, depois de não sei quanto tempo. A Fernanda Torres é filha da Fernanda Montenegro, que concorreu lá 25 anos atrás, entendeu? Então, assim, tudo isso, mesmo que sejamos aqui estrangeiros, então, claro que eles não sabem a nossa história, essas histórias da mesma forma que eles sabem, sei lá, da Nicole Kidman, sabe? Sim, mas, assim, ou do Brendan Fraser, que ganhou o Oscar muito por causa da narrativa. Ele era a melhor atuação daquele... Não era. A narrativa ganha, entendeu? Então, assim, por isso que a Demi Moore é uma candidata forte, apesar do filme dela não... Eu acho que por causa do filme eu acho muito difícil. Mas... Entendeu? É isso, assim, essas narrativas que tem por trás impulsionam muito as candidaturas. Eu acho que esse filme tem narrativas em torno dele que ajudam a contar essas histórias, a história, entendeu? Da campanha, inclusive. Até porque tem aquele lance que você falou, né, Mari? Que, assim, quando você faz essa campanha, você tá fixando o nome da produção, do diretor e não sei o que, na cabeça das pessoas que estão lá, vai ter o carinha que tá votando, que não assistiu nada e que vai falar, puta, vê esse cara no Jimmy Fallon, e ele foi demais. Exato. É isso, entendeu? Pois é. Então, a gente na publicidade tem o prêmio do Top of Mind, né? Que é aquele primeiro que é a primeira marca que as pessoas pensam, né? Isso. Então, é parecido em alguma medida, né?
É tudo uma questão de propaganda. É tudo uma questão de propaganda. A qualidade do filme vem em segundo plano, né? E é importante dizer só porque a gente vê muita gente esperando essa premiação chegar como uma validação da qualidade do cinema brasileiro. Exato. E a gente não precisa. Nesse sentido, a gente não precisa. Agora, no sentido mercadológico, a gente precisa muito. E vai ser muito importante para o cinema brasileiro se esse filme chegar onde a gente imagina que ele pode chegar. Internamente também, né, Thiago? Você tá falando externamente, mas internamente é isso que a gente tá falando. Porque aí as pessoas se prestam mais atenção. Sei lá, na campanha do Oscar desse ano, né, de 2024, em geral, eu já acho que tinha mais gente. Os filmes foram muito bem, né, de bilheteria, comparado com filmes de anos anteriores. Claro que tinha o fenômeno do Barbenheimer aí para dar uma... Mas, enfim, eu acho que pro público interno também, sabe? Assim, pro brasileiro também falar, poxa, sabe... Assim, a gente sabe que isso não é uma validação. A gente conhece o cinema brasileiro e acompanha, a gente sabe que a gente não deve nada pra ninguém. Mas pro público, pra esse público aí que nem sabe que ninguém viu ainda, estou aqui porque ninguém viu mesmo. Então, né, talvez faça diferença, né? Quem sabe? Certeza. Eu acho que sim. Dá um gás, né, na galera, eu acho. Dá uma motivada, né? Tipo, você tá já desacreditado de tudo, e aí você vê, pô, o Brasil, né, ser indicado, ganhar, e é loucura, né? Você vê Fernanda Montenegro sentada do lado ali de Nicole Kidman, né? De, sei lá, Angelina Jolie, enfim, dessas personalidades que se criou no imaginário, né, ao longo de 100 anos da história do cinema aí. Que o cinema hollywoodiano é o grande cinema e é o que manda, né? Porque pra maioria das pessoas é isso, né? A gente sempre diz que o cinema brasileiro é internacional no Brasil, né? A gente vê o cinema brasileiro quase como um gênero. Exato. O brasileiro, em geral. Tem aquela prateleira da locadora que era cinema nacional. Aí tinha prateleira de ação, enfim, e o cinema americano é o nosso cinema, é o cinema que a gente vê como o familiar pra gente, né? Então essa validação vindo desse contexto, né? Das grandes estrelas que a gente aprendeu a celebrar e a aplaudir ao longo de toda essa história, e ver um filme brasileiro ali do lado daquele panteão, né? Que se construiu no imaginário, com toda certeza, para o público interno, você tem toda a razão, Marina, assim, vai fazer muito sentido e eu acho que é uma porta de entrada. Ano que vem a gente também tem um filme que eu acho que vai ser super forte, né? Que é o filme novo do Kleber. Talvez ele também já esteja aí nessa corrida, e a gente tem alguns anos seguidos desse burburinho acontecendo. Pô, é muito legal pro nosso mercado. Com certeza. Como é teu nome mesmo? Heraldo. Parece nome de gente importante. Eu posso passar mais tarde e posso resolver isso aí. Eu trago dinheiro. Eu posso trazer, dona... Diana. Não, recentemente a gente falou aqui no Cinemação sobre o Que é Isso, Companheiro, né? Um filme lá de 97 que concorreu ao Oscar de melhor filme internacional em 98. E na época o filme, ele teve essa questão da representação lá fora pela Miramax, né? Do Weinstein, né? E que foi uma coisa importante porque era isso. O filme ganhou uma sobrevida depois, porque ele não tinha sido muito bem... teve uma bilheteria boa no Brasil, mas com a indicação ao Oscar ele ganhou uma sobrevida e ele acabou entrando numa prateleira importante assim no cinema nacional. E é isso, é uma coisa que precisa ser vista. Eu acho que ele acaba ajudando a quebrar esses paradigmas. Recentemente a gente teve também uma discussão e falando sobre cota de tela e tudo mais, e aí, aquela enxurrada de comentário da galera falando, pronto, agora não vou mais no cinema porque agora vou ser obrigado a assistir. Não, amigo, não é isso. Cota de tela não é isso, sabe? Então, tipo, é uma coisa meio que a gente tem que ir quebrando realmente esses paradigmas, e vencer um prêmio desse seria, obviamente, esse símbolo de que, sim, o cinema brasileiro é um cinema de qualidade, principalmente para os olhos de pessoas que só validam esse tipo de premiação. Mas só o fato de estar sendo indicado e tudo mais, eu acho importante. Eu queria só que vocês explicassem
um pouco do caminho, né? A gente falou aqui sobre esses pré-selecionados, né? Esses 6 filmes e tal, e eles precisam passar por alguns critérios. Quando a gente fala que eles são pré-selecionados, pré-selecionado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais, né? Para representar o Brasil no Oscar. Aí eles selecionam esses filmes para ir lá na categoria de melhor filme internacional, só que eles precisam passar por algumas coisas. A Mari já deu uma letra aqui, já deu uma dica, que uma das coisas é que ele precisa ter tido a exibição dele no território, né, nacional ali e tal, por pelo menos 7 dias consecutivos, né, assim, ele precisa estar antes do Oscar. Mas tem algumas outras coisas, né, tipo a equipe tem que ter o idioma local, né, quais que são esses critérios, vocês lembram? Eu não lembro tudo de cabeça, tá, mas sim, o idioma tem que ser, né, ele tem que ser majoritariamente falado em um idioma não inglês, né? Uhum. Então, por exemplo, ano passado teve uma questão grande com o Anatomia de uma Queda, que é o filme que não foi escolhido pela França para ser o representante da França. Uhum. Eles escolheram O Sabor da Vida, né? Que acho que chama em português, que é um belo filme, inclusive. Eu acho muito bonito aquele filme. Porém, não teve a repercussão que a Anatomia de uma Queda teve. Exato. Mas, assim, teve várias questões, enfim, uma que podia ser uma questão política, porque a Justine Triet fez lá todo um discurso em Cannes, quando ganhou a Palma de Ouro, contra o governo Macron e tarará. Porém, tinha uma questão, sim, de talvez o filme tá muito ali no limite da quantidade de diálogos em inglês que ele poderia ter. Não só isso, tem toda uma questão da França valorizar muito o seu próprio idioma, né? Então, tinha essa questão também. Então, enfim, ninguém sabe direito, eles têm uma comissão muito pequena, ano passado eram 6 pessoas, eu não sei se esse ano mudou. O Brasil tem uma comissão de 24 pessoas, né? Eu tava contando, 24 pessoas que escolheram o Ainda Estou Aqui como representante do Brasil. Então, essa é uma das regras, além dessa que eu tinha mencionado da uma semana em cartaz, não é até o Oscar, não, é até o final de setembro, se eu não me engano. Até o final de setembro, tem uma data. Não é final de setembro, Raíssa? Eles colocaram, inclusive eu acho que eles colocaram já prevendo a indicação, porque se eles fossem esperar ia ser uma loucura, né, pra conseguir. Então eles colocaram no limite, assim, no chorinho, tem que ser até o final desse mês. Exato, até o final de setembro, precisa ser exibido por uma semana acho que é uma cidade só, né, até bem tranquilo, né, assim. Precisa passar em algum lugar, ele até ficava em dúvida de onde ia ser. Tem que ser no cinema. São Paulo não ia ser, porque já colocaram a estreia nacional na mostra. Na mostra, Então não ia ser também no Rio, porque, né, Festival do Sacanagem, mas... Aí eu fiquei pensando onde que ia ser. E escolheram Salvador, não sei. Aí sobrou pra mim. Foi ótimo, mas não sabemos por quê, né? Eu acho que o cinema, o Cine Glauber Rocha, né, é muito representativo nesse sentido, assim, talvez tenha a ver com isso, assim. É um cinema de rua histórico aqui em Salvador, tem o nome do Glauber Rocha, que talvez seja o diretor brasileiro mais conhecido aí no mundo, né? Fica num lugar lindo, então tem toda uma questão aí de proteção desse cinema também. Aqui a gente já teve várias vezes esse cinema perdendo um patrocinador e acabando correndo atrás de outro e criar uma comoção muito grande aqui na cidade toda. Todo o mercado baiano aqui de audiovisual se reunir para poder salvar o cinema, enfim. Ele é histórico, muito histórico. E é a terceira maior cidade do Brasil, né? Importância aí cultural e tudo. Sim. Já que não podia no Rio e em São Paulo, acho que Salvador é uma escolha até bem natural nesse sentido. Exato. Mas o filme precisa ser... ele precisa ser exibido num cinema comercial, né? Ele tem que ter fins lucrativos por 7 dias. Não vale sessões fechadas ou para convidados, nada disso. Ou colocar no Instituto Moreira Salles. Não E tava cheio, Thiago? Lotado. Pelo menos assim, eu tenho ouvido todos os dias cinema, as sessões lotadas. Eu fui na estreia, são 2 sessões por dia, uma 5h30 da tarde, uma 7h30, e ambas esgotadas, foi difícil até conseguir ingresso, e isso está se repetindo aí, se repetiu ao longo do fim de semana. Hoje eu não sei como é que tá, mas eu tenho até 2 amigos que foram, vou perguntar para eles. Que legal. E tem o lance da equipe também, não é? A equipe criativa ali e tal, tem que ter também brasileiros, não tem? Incluindo diretores, roteiristas, eu acho que isso sim, eu acho que isso é obrigatório, né? Não pode... Mas
Então, mas eu fico na dúvida, eu tô em dúvida agora porque eu não sei se é uma questão da produção, Rafa. Eu tô pensando agora por causa do caso do filme iraniano. Eu ia falar isso, eu tenho essa dúvida, até porque não é a primeira vez, né, que tem um caso tipo esse do filme iraniano, né, que vai pela Alemanha e tal. Eu não sei direito também como é que funcionam as regras, mas, por exemplo, é um filme que não sei qual que é a proporção aí de pessoas na produção que são alemãs. É estranho. Mas os critérios da Academia Brasileira de Cinema, eles são parecidos ou iguais com o da Academia, né, do Oscar e tal? Tipo, ou, por exemplo, a Academia Brasileira de Cinema, ela pode falar, não, ó, aqui a gente só vai selecionar se a equipe criativa, né, os diretores, roteiristas, os membros mais importantes ali, forem brasileiros. Se vier aqui um diretor argentino, eu já nem seleciono. Ele não entraria para essa pré-seleção, por exemplo. Eu acho que pode, desde que obedeça às regras da Academia de Hollywood, né? Entendi. Entendeu? São as regras do Oscar mesmo, né? Eu abri aqui os critérios, só pesquisei aqui e consegui achar. Essa questão da cidadania das pessoas tem assim, o critério é: o país proponente deve confirmar que a produção artística do filme foi em grande medida realizada por cidadãos ou indivíduos residentes no país proponente. Enfim, é um critério meio subjetivo, né, que tem a ver com vago. Bastante o que o país vai dizer, né? O que o órgão que está escolhendo ali por aquele país vai dizer. Porque no caso do Hasselhoff, ele pode falar que, enfim, ele está exilado na Alemanha, então o país dele hoje é a Alemanha, certo? Mas sei lá, é isso, é um pouco nebuloso, porque assim, quem é o diretor, quantas pessoas, né? Do tipo, quem define? Exato, uma porcentagem? Não tem, né? Definido pelo jeito, tá bem vago mesmo, né, Thiago? E é o órgão que vai escolher que vai dizer, né? Que vai. Então, também tem muitas questões que envolvem quem é esse órgão. No Brasil, aqui, a gente se organizou nos últimos anos. Existe um critério lá, pessoas sérias na frente dessa escolha. Sim. Mas nem todo país é assim. Mudou bem recentemente. Sim. A Alemanha pode ter distribuído uns passaportes aí, sei lá, né? Eu até acho que tem alguma coisa, já tinha, né? Eu tô tentando lembrar agora, mas, enfim, eu não lembro de cabeça. Que talvez já tivesse alguma coisa, mas é isso. É bem vago, bem vago mesmo. O cara pegou o Airbnb, né? Morou por 3 meses e falou, tava aqui, gente. Tá mais fácil do que ser cidadão americano. Exatamente. Não, desculpa, posso falar? Lógico, só porque eu fui checar, né, como jornalista que somos, a gente... eu sabia que tinha mesmo. O Hasselhoff, que é o The City of the Sacred Fig, a principal produtora é a Alemanha. Tá. Então é Alemanha, França, Irã. Então, pela ordem, a Alemanha é o principal produtor do filme. Então... Era principal, cara. Então, enfim, faz sentido, né? Sim. Como ano passado, Zona de Interesse, a produção era britânica, né, Reino Unido, e o filme era falado em alemão, e atores alemães, etc. Uma boa parte da produção alemã, porém, né, dinheiro Reino Unido, foi candidato pelo Reino Unido, então, enfim, é isso. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Boa. E olha só, a gente tá falando aqui sobre o Ainda Estou Aqui, né? Então, só pra quem não conhece, é um filme, né, do Walter Salles aí, que se passa ali na década de 70 e tal, onde a advogada Eunice Paiva acaba se tornando uma ativista política, né, depois do sequestro do seu marido, o político Rubens Paiva, pela ditadura militar brasileira, que o tirou de casa para nunca mais retornar. E o filme se passa justamente nesse ambiente, né, conturbado ali, num momento muito íntimo, né, da família também, mostra muito da força da Eunice nesse período. Esse é o filme que a gente falou aqui, porque é o filme que foi selecionado, que, né, vamos ver se ele vai entrar para, né, lá na listinha final do Oscar, mas esse é o nosso representante, talvez o mais forte, mas eu queria passar também pelos outros que estiveram nessa corrida também e que também tiveram uma repercussão legal. Então, vamos começar com Cidade Campo, que eu acho que é um dos filmes também muito elogiados, né, principalmente pela crítica aqui. Vocês acham que foi um filme, de repente, de alguma forma injustiçado por não ter sido selecionado, ou ele tem um ponto bom, assim, né, de representar
muito do que é a gente, né? Porque é um filme que tem uma coisa muito forte, uma brasilidade muito forte, né? Falando muito dessa jornada entre o campo e a cidade também. Como que vocês veem isso? Eu acho que o filme foi injustiçado, assim, nesse caso, porque se a gente tem que pensar em escolhas estratégicas, né? Pensar qual que é o melhor filme, eu também não posso falar porque eu não vi um deles, então não posso ranquear. Não posso sair opinando, né? Meu favorito da lista dos que eu vi é Motel Destino, por exemplo, mas eu não acho que foi injustiçado. Eu acho que Cidade de Campo é um excelente filme. Acho que tem uma questão brasileira, mas também tem uma questão, sei lá, universal, que em vários outros lugares podem se relacionar com isso. Uma questão humana, né? Uma questão... Sim. Enfim. Mas eu acho que é difícil, assim, essa linguagem... talvez tem coisas muito específicas que eu acho que a galera não ia comprar muito a ideia. Também é um filme de gênero, né? Assim, de alguma forma é um filme de terror. Ele é assim, ele até... O terror nele paira ali de uma outra forma, né? Não é aquele filme de terror mais frontal, né? Que vai dar ali os seus sustos e tal. Ele tem uma outra narrativa, mas é um filme de gênero e a gente sabe que esse tipo de premiação, né? Principalmente o Oscar, não curte muito o cinema de gênero, o cinema de terror, ele acaba não aparecendo ali só eventualmente, assim, uma coisa acontece, algum filme de terror é indicado, alguma coisa. Mas estrategicamente não seria uma boa escolha. Agora eu gosto muito do filme. Até vou fazer meu jabá aqui, tem um texto meu no Cinemação, aqui pro Cinemação, que eu escrevi sobre o filme. Eu acho que é um filme que tem questões brasileiras, mas também, como a Raíssa falou, né, se comunica universalmente, porque eu acho que é sobretudo um filme sobre as relações entre as pessoas, né? Sim. Mais do que essa ideia de cidade, de campo, é como essas relações se dão na cidade, como essas relações se dão no campo. E aí acaba que se relaciona com qualquer um, né? Tem questões místicas envolvidas, tem questões que tem a ver com o mundo de hoje, capitalista, né? Principalmente ali na parte da cidade, na primeira crônica ali do filme, uberização do trabalho, enfim, questões que são universais também, que acontecem em grandes cidades ao redor do mundo e que estão ali também em segundo plano no filme. Mas, como a Raíssa falou, eu não acho que nenhum filme dessa lista foi injustiçado, porque a escolha foi a mais estratégica. E é isso que tem que nortear. Eu acho, inclusive, que os outros diretores concordam, né? Pelo menos em outros anos isso aconteceu, de a galera se unir assim, para fazer campanha para o filme que foi selecionado e pensar nisso de uma maneira mais estratégica mesmo. E aí o Ainda Estou Aqui tá muito bem, representando muito bem esses outros filmes todos. Inclusive rolava muito assim ainda mais quando, claro, Walter Salles é um dos diretores mais consagrados, né, do cinema brasileiro e tal, mas eu tenho certeza que vai ter apoiadores, mas digo, em outros anos em que o diretor era menos experiente, talvez, né, eu sei que, enfim, eles sempre pedem ajuda mesmo, assim, telefonam, pedem ajuda, do tipo, o que eu faço? E em geral, que eu saiba, vários cineastas sempre se prontificam a ajudar, inclusive Walter Salles. Então, isso é muito legal, né, de ver, assim, que todo mundo sabe que é bom para o cinema brasileiro, né? O Walter hoje mesmo, na fala, ele soltou, né, uma frase, ele tinha falado isso para mim já lá, que ele estava muito feliz com o momento do cinema brasileiro, que é isso, que a gente teve Cidade de Campo ganhando prêmio lá em Berlim, né? Sim. Aí depois em Cannes a gente tem Motel Destino, segundo ano seguido do Carim, tudo bem que ano passado foi uma produção estrangeira, não era brasileira, mas segundo ano do Carim na competição em Cannes, Baby ganhando prêmio, né, lá, que é um belíssimo filme também, o Levante, que é do ano passado, mas exato, Sem Coração também teve passagens bonitas, e assim, Locarno tinha filme brasileiro, aí em Veneza a gente tinha 4 filmes brasileiros, entendeu? 3 deles de diretoras. Então, assim, ele sempre muito elegante, né? Mas ele sempre destacou isso, e hoje na fala dele ele destaca isso, o momento do cinema brasileiro, esse retorno aí, né, depois de anos difíceis. E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é muito bom ver o cinema brasileiro com destaque, seja como for, e nesse caso
de novo. Eu acho os filmes belos filmes, como eu disse, eu só não vi o Saudade, mas são todos belos filmes, mas não tinha como não ser. Eu ainda estou aqui. Bora, caralho, ajuda aí! A senhora não ouviu os médicos, não? Que eles falaram que essa doença não tem mais cura? O meu preferido dos 6 é o Ainda Estou Aqui, né? O meu também. Eu gosto muito, muito, muito de Motel Destino, de Saudade de Ex-Morada Aqui Dentro e de Cidade de Campo. Esses 4, sim, eu gosto muito, mas o Ainda Estou Aqui tá no meu top 1 aí dessas 6 indicações. O meu também, assim, é um filme... A Fernanda Torres me falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim, que ela tinha visto o filme já numa tela pequena, então ela achou que ela estava vacinada pra ver em Veneza. Pra ver em Veneza. E aí, quando o filme começou, aí vem... E ele falou, e é uma coisa estranha, porque não é uma cena específica, o choro vem em umas ondas, e eu senti a mesma coisa, falando, não era uma cena. E eu sou durona, viu? Eu não sou muito de chorar, não, mas assim, vem umas ondas, aí você chora, não é uma cena, acabou a cena, acabou o choro, não, você continua chorando, aí você para um pouco, e de repente vem uma outra onda de choro, você fica chorando de novo, é muito estranho. Essa é uma coisa legal nesse filme, eu acho que, sem querer dar muito spoiler, mas ele, apesar de, eu tava esperando uma coisa meio diferente, principalmente da atuação da Fernanda Torres, uma coisa mais exagerada, né? Tem aquela cena muito dela dar aquele show que o Oscar gosta, né? Aquela Oscar Cine, né? Que a galera fala. Mas não é uma atuação super contida, né? Passa o sentimento ali de uma outra forma, porque eu acho que é muito essa relação daquela mulher lidando com aquela situação e todos aqueles sentimentos envolvidos. E ela é muito sutil, eu acho muito bonita o trabalho dela. E do Selton Mello também, que tá incrível, aliás. Muito. E as pessoas falaram muito da Fernanda com Justiça, mas eu acho o Selton sensacional. Ele foi até citado numa lista aí de um jornalista, né? Do Hollywood Reporter. No Hollywood Reporter, como a sexta maior atuação masculina aí para o Oscar de coadjuvante, né? E ele, de fato, tá muito bem no filme. E o filme, ele é muito sutil. Ele não tem aquela coisa que apelativa de, agora vamos fazer uma cena pra você chorar muito. Não é assim. Mas ele funciona por isso. É incrível, porque eu até esperava mais, porque eu acho, por exemplo, que eu gosto muito, tá, de Central do Brasil, não é nenhum demérito pro filme, mas eu acho o filme um pouco mais sentimental do que esse, né? Eu acho, pelo menos, acho um belíssimo filme, porém, eu acho muito mais contido, e, no entanto... Mesmo assim, eu vi 2 vezes e eu chorei das 2 vezes. Então, enfim. Dando vexame lá. Vai, pode ir preparada. Pois enfim, é. Vai, a Raíssa é super durona. Só pra isso. Exatamente. E você sabe que tem uma coisa interessante disso que vocês estão falando, né? Porque, além de tudo, da coisa, né, do que a gente estava comentando antes sobre o momento, né, que ele vai, campanha e tal, mas tem uma outra coisa que é essa onda também conservadora que a gente vê chegando, e aí surge um filme que vai resgatar uma memória que é uma memória muito delicada também, né? Então, quando você vai mostrar toda uma vivência traumática, onde as pessoas precisam ficar contidas, porque elas também têm uma dificuldade de expor aquilo que elas estão sentindo num período pesado e com tanto ódio ali envolvendo e tal. Então é interessante da gente ver como o filme ele surge num momento também muito impactante nessa visão mundial também, né? Onde a gente vê a extrema-direita tomando conta de vários cantos do planeta, guerras acontecendo, um ódio, né, envolvendo e sempre muito à flor da pele, assim, e daí você vai para um lugar onde você vê que o mundo passou, né, por um momento desse, mais especificamente aqui no Brasil, e aí você tem uma mulher ali que precisa segurar as pontas de uma forma muito forte, sem demonstrar aquela dor, assim. Então, isso é muito impactante
pra agora, né, que a gente tem visto tudo isso, assim, vivenciando isso. Então é um filme que acaba se encaixando muito bem dentro dessa visão, né? Eu digo isso até porque eu tô lembrando agora do Zona de Interesse, por exemplo, que é um filme que ele acaba virando quase que como que eu diria? Ele é quase uma charge do que a gente vê hoje em dia, sabe? Assim, tipo, a gente não consegue olhar pro muro do lado de lá, que já é uma coisa que a gente não entende o que está acontecendo ali, ou não quer ver o que está acontecendo ali, e aí vira um símbolo daquilo. Eu acho que o Ainda Estou Aqui, ele caminha por essa trilha, talvez por isso ele tenha conquistado tanto, né? Porque não basta só o aplauso, o fato dele ter ganhado o prêmio também de roteiro foi simbólico, né? Não, com certeza, eu acho que ser premiado num festival em que você tem tão poucos prêmios e tantos filmes, né, bons e badalados e etc, entendeu? É muito importante. Mas a sessão foi muito emocionante, né? A sessão de manhã já tinha sido emocionante, e o jornalista duro na queda, né? Isso que eu tô falando. E era um festival, assim, no terço final, eu só ouvi assim... Sabe? Era o tempo todo em volta, assim. Eu falava, é engraçado, porque é uma sinfonia de fungadas. Eu até acho que escrevi isso em algum momento. E aí, na sessão à noite, que aí tá a equipe e tal, né? Então, assim, as pessoas... E tinha muito brasileiro, mas não eram só brasileiros, entende? Assim, e ali, assim, é público. Tem gente da indústria que vai ver? Tem. Mas tem público normal. Veneza aberta. Você pode comprar ingresso e ir pra sessão de gala e assistir, entendeu? Então, assim, tinha público normal e é isso, era um festival de fungada também, entendeu? Então, eu acho que o filme comunica e eu acho que ele fala isso, assim, como ele coloca no microcosmo de uma família, mas todo mundo sente, né? Sente mais, mas entende o que é, né? Qual que é a repercussão em um microcosmo de todo esse discurso, de toda essa, né? De tudo isso que a gente tá vendo se repetir, infelizmente. Mas que é isso, assim, acho que o filme, uma coisa que me toca muito no filme, que tem a primeira parte, que é a família vivendo, né? Antes de acontecer o que acontece. Quando o Rubens é levado e a família é destruída, mas desmorona um país, sabe? Junto, assim. Não é só uma família. Aquela família é o país desmorona junto, entende? Entendi. Então, enfim, é isso. Muito Salvador não foi diferente também não, viu? Tá todo mundo acabando de chorar na sessão. Não foi só em Veneza que a sinfonia de choro rolou. Pois é. Tá vendo? Foi a dica do Press Kit de mandar com um pacote de lenço, né? Não é? Pois é. Com certeza. Bom, vocês comentaram aí, né, sobre o Cidade Campo, também a gente já passou pelo Motel Destino, né, do Karim Ainuz e tal. Esses outros três, Levante, Saudade Fez Morada Aqui Dentro e O Sem Coração, são filmes também interessantes, né? O Levante sobre uma jovem atleta que descobre estar grávida às vésperas de um campeonato de vôlei. O Saudade Fez Morada Aqui Dentro é a história de um garoto de 15 anos que está perdendo a visão, né, de forma irreversível. E a gente tem o Sem Coração, que conta ali a história da Tamara, né, que aproveita ali suas últimas semanas numa vila em que ela vive antes de ir para Brasília. São todos filmes que parecem ser bem focados em personagens, filmes de personagem, esses três, né? Enquanto Motel Destino, Cidade Campo e o próprio Ainda Estou Aqui, parece que são filmes que eles são um pouquinho mais abertos nos seus universos, assim. É por aí, não? Eu acho que são filmes, esses três que você citou, Levante, o Saudade e o Sem Coração, são filmes, como eu fiz os três, né? São filmes sobre adolescentes, todos os três. É uma coisa legal que eles têm em comum. Eles trabalham com essa temática, né? Com esse contexto de formas bem diferentes, mas de alguma forma refletem questões vividas assim pelos adolescentes, pela juventude brasileira em muitos sentidos, né? Eu gosto mais, entre os três, do Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Eu achei muito, muito bonitinho, muito tocante essa história do menino que perde a visão, mas
a vida dele segue acontecendo em volta dele. Ele tem que aprender a lidar com tudo isso. Com as paixões que ele tem, adolescentes, com o estudo, com a escola, com essa perspectiva de futuro, de carreira, de quem eu vou ser quando eu crescer. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo com ele, né, em um contexto ali bem no interior da Bahia. Então, é um universo muito limitado que esse personagem já tem à disposição dele pela própria cidade que ele vive, não dá a estrutura que ele precisa para lidar com esse problema da melhor maneira possível, e ao mesmo tempo ele precisa continuar sonhando, né? Mesmo que ele já não tivesse tanto essa possibilidade de sonhar pelo lugar onde ele nasceu, mas ainda mais com a limitação da visão, e ele precisa encontrar um caminho para continuar sonhando com o futuro. Eu acho muito bonito esse filme. Os outros dois eu gosto também, em menor medida, mas eu acho legal que os três são sobre adolescentes. O Sem Coração tem um pouco de alguns elementos de fantásticos, assim, mas muito suaves, né? Assim, muito. Basicamente é isso. É uma história de coming of age, né? De crescimento, assim, é meio o último verão enquanto criança, sabe? E eu acho bonito, acho delicado, assim, acho um filme bonito, mas é isso, acho que no sentido, talvez. Rafa, talvez ele não... eu não vi o Saudade de novo, né? Vou repetir aqui, mas talvez eles não extrapolem tanto. Se bem que o Levante fala de uma questão, né? De até, enfim, toca em questão de aborto e tudo, que é uma questão muito atual, mas enfim, eu acho que talvez eles não extrapolem tanto as histórias quanto, né, quando, sei lá, o Theo talvez esteja querendo contar uma história até um pouco mais ampla, né, Estou Aqui com certeza, e Cidade de Campo também, mas enfim, não sei se estou falando besteira, mas talvez seja um pouco por aí, talvez, não sei. Eu pensei um pouco que talvez todos eles tenham em comum essa questão de talvez sejam focados em personagens e alguns tenham uma visão maior ou menor, mas de olhar para esses personagens em relação ao meio, né, que são lugares muito brasileiros e questões muito brasileiras, né? Então, Levante, ela é uma jornada de uma jovem que não quer, não pode, não tem condições de ter um filho e precisa lutar contra o sistema de um país que não permite a ela ter direito reprodutivo, e ela vai buscar isso fora do país, não consegue, enfim. E ela tem que arrumar pelos próprios meios. O Saudade Fez Morada, tudo que o Thiago já falou, né, sobre, enfim, né, como ele tá perdendo a visão nesse lugar, que, né, tem questões limitadas também. O Motel Destino, né, um cara que quer sair de lá pra vir pra São Paulo, pra, né, pegar outras oportunidades e tal, porque ele acha que ele vai ter mais, e ele tá nesse ecossistema de crime, de outras coisas. Sem Coração tem uma coisa muito forte com a natureza, com todo aquilo inversa, né? Então acho que todos esses filmes têm alguma coisa que são esses personagens com esse meio, seja para oprimir, seja para exaltar quem eles são de alguma forma, seja em combate com esse meio, seja porque esse meio tá acabando com as possibilidades deles, ou porque eles não conseguem ver a possibilidade, né, uma perspectiva nesse meio. Enfim, acho que tem... E são questões muito brasileiras, né? São questões da nossa política, são questões da nossa estrutura de saúde, são questões, né, de como tá o trabalho no Brasil, enfim. Então acho que todos eles têm essa perspectiva. Alguns por uma visão que vai ser mais específica, que a gente vai conseguir se relacionar muito mais do que alguém de fora, e outros que talvez lidem com a linguagem de uma forma mais internacional, né? Cidade de Campo, eu acho que ele tem esse lugar que é universal, mas talvez Saudade Fez Morada seja mais difícil, né, de outras pessoas compreenderem a beleza, né, de algumas coisas muito lindas e singelas que tem em como o menino fala, em como ele se relaciona, né, enfim, que eu acho que até dá pra pegar a beleza, mas a proporção maior disso é muito brasileira, né, enfim. É ainda mais nordestina, talvez. Sim. Por esse sotaque tão forte do Saudade, né? Enfim, o filme que se passa no meu estado, em uma cidade que eu conheço, então também tem essa dimensão. E eu acho que Motel Destino, talvez a recepção internacional dele não tenha sido tão boa, muito por isso também. Eu acho que ele é um filme muito frontal em questões que são muito brasileiras, até em como ele usa a música, né? O estilo de música que ele escolhe como trilha sonora. São escolhas que tornam esse filme muito mais
brasileiro, nacional mesmo, que comunica, obviamente, em alguma medida todo filme vai exercer essa relação com o espaço e com o tempo de onde ele vem, né? E as pessoas que fazem parte daquele espaço-tempo vão se relacionar com ele de uma maneira diferente. Mas o Motel Destino é muito popular, eu acho. Eu acho que o Karim até deu uma entrevista sobre isso. É um filme que até é bem diferente de coisas que ele tem feito nos últimos anos. Ele fala que ele quer agora fazer um cinema acessível e popular. Em algumas entrevistas eu vejo ele dizer isso e eu vejo muito isso, né, no Motel Destino. É um filme muito direto, muito simples, né, em termos narrativos também, ali, as relações, como é que elas se dão, ciúme, traição, sexo, e a música ser o forrozão, assim, bem nordestino, e aquele contexto do motel, enfim, é tudo muito, muito direto ao ponto, e talvez a recepção internacional dele tenha sido meio confusa, porque muita gente torce o nariz para essa coisa mais popular mesmo, né? E eu acho que o Karim fez questão de ser bem popular. E aqui o filme tem essa recepção que é diferente, né? A gente vê ele ser mais aceito dentro do Brasil, muito porque eu acho que ele se relaciona com essa brasilidade de uma maneira muito direta. E eu acho bonito que o Karim tenha feito dessa forma, assim. Eu tô curioso até para ver os próximos, que ele falou que vai ser tipo uma trilogia, né? Que ele tá fazendo. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes e, lógico, né, a primeira grande dica aqui é ficar atento às agendas, porque todos esses filmes estão chegando, estão por aí e tal, então vai atrás deles, já procura, já fica de olho, marca na agenda, porque são 6 filmes muito bons, brasileiros, que, né, com certeza vão ter um impacto em você de alguma forma. Então vai lá, vai assistir e depois fala também qual que é o seu favorito aqui pra gente. Vamos começar com você, Rá. O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe, pra quem tá ouvindo a gente? O que essa pessoa pode pegar de dica sua aí pra fazer essa semana? Primeiramente, vou aproveitar isso, que correndo o risco de ser redundante, mas a gente já tem alguns filmes dessa lista que estão acessíveis aí pra assistir. Boa. Então, por exemplo, Levante, ele tá no Telecine Play, já tá no streaming, já tem algum tempo. Sem Coração tá na Netflix, então assim, sem desculpas, acho que a dica é pegar esses filmes pra ver, aproveitar. Saudade Fez Morada acabou de estrear no cinema, provavelmente em poucas salas, mas se tiver em algum lugar perto de você, recomendo muito e acho importantíssimo também, uma distribuição pequena e que precisa ser fortalecida. Exato. E se bobear, dá pra pegar a Cidade de Campanha no cinema, né? Não sei, porque nos últimos tempos aí tá caótico as estreias, empilhadas, uma em cima da outra. Mas esses daí que já estão no streaming, acho que é fácil de encontrar e recomendo bastante. Fora isso, vou recomendar um filme brasileiro também, que tá no Globoplay, que é o documentário da Carmen Miranda, Bananas is My Business, da Helena Solber. Olha. É um documentário que eu nunca tinha assisti esse ano. E tô recomendando pra todo mundo, fazendo essa propaganda aí. É dos anos 90. E eu particularmente não conhecia a história da Carmen Miranda a fundo, assim. E achei um filme maravilhoso, assim, muito bonito. Que mostra toda a relação dela com o Brasil e como essa relação foi se complicando a partir do momento que ela saiu daqui para fazer a carreira dela nos Estados Unidos. Enfim, tudo que aconteceu com ela a partir dessa máquina de moer aí de Hollywood, como ela foi usada como ferramenta política, enfim, muitas coisas muito interessantes que acho que nem todo mundo conhece sobre a Carmen Miranda. É um filme, né, já, como eu falei, da década de 90, da grande Helena Solberg. Enfim, tá no Globoplay fácil e acho que merece ser mais visto. E é isso. Muito bom, tá aí. Então, lembrando vocês, ouvintes, que tudo que a gente tá falando vai ter link no post aqui. Então, não pegou alguma coisa, vai no post, na descrição desse episódio, vai estar lá tudo listadinho, que cada um falou com link, é só você clicar e você vai ser direcionado aí.
Tiagão, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Pode ser 1, 2, 3, quanto você quiser. Eu vou dar dicas mais literárias hoje. Boa. Mas que todas têm a ver aí com o mercado audiovisual. São 3 obras que estão sendo ou vão ser adaptadas aí pro audiovisual. Tem um livro que eu li recentemente, 2 livros que eu li recentemente que estão virando filme aí, todos nacionais, os 2 nacionais, que são Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que está sendo adaptado para o cinema aí pelo Marco Dutra, né? Que é o grande parceiro da Juliana Rojas, foi o grande parceiro da Juliana Rojas em vários trabalhos que eles fizeram juntos. Sim. E agora eles se separaram, né? Já tem um tempo, se dividiram aí para fazer seus próprios filmes. E o Marco tá fazendo o Enterre Seus Mortos, que é com o Celton Mello, inclusive, que tá aí no Ainda Estou Aqui. Vai estar no Festival do Rio, já tá circulando aí. E fala sobre um cara que trabalha numa empresa, né? Enfim, acho que é um órgão público que recolhe os animais mortos das estradas. Em determinado momento ele se depara com um corpo humano. E aí a história dá uma guinada, assim, fala muito sobre qual é o valor, né, que o ser humano tem, que esse corpo humano tem em relação aos corpos dos animais que ele recolhia, enfim. É um livro bem legal. E eu espero que o filme seja muito bom também, imagino que seja, porque o Marco é um ótimo diretor. E tem coisas sobrenaturais, então dá pra ele trabalhar bastante com esse universo do terror que ele tá acostumado a fazer. O próximo é o Barba Ensopada de Sangue, que está sendo adaptado pelo Ali Muritiba. Ali Muritiba, que já foi pré-selecionado ao Oscar aí, né, com Deserto Particular. Aliás, é lindo demais, eu amo esse filme. E o Barba Ensopada de Sangue é um livro que fez muito sucesso aí, né, nos últimos anos, quando ele foi lançado. Acho que tem 10 anos, mais ou menos, que ele foi lançado. Está sendo adaptado aí pro cinema. É um livro do Daniel Galera, que eu gostei demais também. Se passa ali no interior de Santa Catarina. Tem uma relação com um cara que se isola lá, vai morar numa vila de pescadores garopabas, né, no interior de Santa Catarina, para investigar a história da própria família, né? O avô dele morou nessa vila e morreu misteriosamente assassinado nessa vila. E ele é muito parecido com esse avô e vai lá para essa cidade investigar o que aconteceu. Eu imagino também que seja... É um filme que eu tô muito curioso para ver, já tá aí circulando também em festivais, né? Não tenho certeza se ele vai estar na Mostra ou no Festival do Rio, mas eu sei que ele já tá aí engatilhado para começar a sair. E o terceiro, na verdade, eu assisti um musical aqui em Salvador, no teatro, que é o musical do Torturado. Torturado é um livro do Itamar Vieira Júnior, que fez sucesso nos últimos anos e virou musical aqui em Salvador. E, assim, é incrível o musical. Fala sobre ancestralidade, sobre religiões de matriz africana, enfim, de uma forma muito bonita. Eu tenho certeza que, por enquanto, tá aqui em Salvador, né, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Quem estiver por aqui e estiver ouvindo, eu recomendo muito. A temporada é curta, vai até outubro, meados de outubro, mas eu tenho certeza que vai fazer super sucesso, que vai circular aí em São Paulo, Rio, com certeza, porque é muito bom, é excelente. E Torturado vai virar uma série da HBO também nos próximos anos, né? Então, não acredito. Pois é, vai virar. HBO Max vai produzir. Até... deixa eu lembrar o nome do diretor, o Heitor Dália, do Cheiro do Ralo, enfim, que tem aí o direito de adaptação do Torturado, e é a literatura nacional dando inspiração para o audiovisual nacional. Eu acho maravilhoso isso, né? Essas duas artes que são têm uma relação tão longa. E isso acontece tanto, né, nos Estados Unidos e outros países. Aqui no Brasil, ver esses livros que se consagraram, assim, que fizeram tanto sucesso, tornando produções audiovisuais também é muito legal, e com certeza isso ajuda também essas produções a serem interessantes, né? Já tem um público ali cativo que tá curioso para ver, porque são a galera que lê os livros, e vale super a pena tanto ler quanto assistir essas produções quando elas chegarem aí pra vocês. Caraca, eu sou maravilhado com o Torturado. Acho sensacional o livro e fiquei empolgadíssimo. Quem sabe não ver essa peça pra São Paulo aqui, hein? Nossa, eu fiquei muito afim quando eu vi ele postando também. Não é? Caraca, eu fiquei muito afim também. Tô vendo umas imagens aqui, parece linda a peça. É com a Larissa Luz, que é até apresentadora do Multishow, né? Do Saia Justa, que é cantora, né? Foi cantora do Araqueta, enfim. É uma cantora baiana super respeitada, apresentadora no Multishow. E ela é maravilhosa como atriz também. Já tinha feito vários musicais aí em São Paulo, ela. E agora aqui em Salvador
estreando essa peça linda. E aí, Mari, você? O que você trouxe de bom pra gente de dicas, Mari? Dentro dos 450 filmes que você tem que assistir. Pois é, que eu tô atrasada, né? Porque eu emendei vários, inclusive eu vi o Barba Ensopada já, porque eu tava em Gramado, o filme já passou lá, né, e deve... Eu não sei se ele tá selecionado pro Festival do Rio, pra mostra eu não posso falar, mas enfim, eu ia, já que um foi mais de cinema, outro foi mais de livro e teatro, então eu vou com as séries, né, porque eu sempre eu acabo indo pra lá. Enfim, eu não preparei muito não, então vou falar aqui da minha cabeça. Tudo bem. Uma que acho que tem a ver com, em certo aspecto, com o Ainda Estou Aqui, porque é uma família sofrendo, né, com as circunstâncias da história, digamos, que é Pachinko, que tá no Apple TV Plus. Que é um streaming que quase ninguém tem, mas que vale a pena, pra falar a verdade. Eles têm ótimas séries, mas muito pouca gente tem. Agora tá disponível pra quem tem Claro, enfim. Então eles estão tentando, acho que, abrir um pouco mais o leque, mas é uma série que é baseada em um romance muito famoso, foi eleito um dos melhores romances do século XX, aí, acho que é o 15º melhor romance do século XX, segundo uma lista do New York Times. E é isso, é uma família, é uma mulher, né, uma adolescente na Coreia, ocupada pelo Japão antes da Segunda Guerra. E aí a segunda temporada agora é essa mesma mulher, um pouco mais velha já, durante a Segunda Guerra ali, né, vivendo no Japão. Uma coreana vivendo no Japão. Então, enfim, eu acho que tem um pouco a ver nesse sentido, mas é uma história fictícia, né? Não é uma história baseada em um caso real e tal. Vale a pena. Chama Pachinko, que é o nome daquelas casas de apostas, de bingo que tem no Japão, que são muito famosas. E tem a ver com isso. A outra, que eu não sei se vocês me perdoem se eu já indiquei, mas tem que ver, chama Reservation Dogs. Tem que ver essa série, tá no Star não, agora Disney Plus. É uma série que finalmente concorreu ao Emmy esse ano. Foi a terceira e a última temporada, então são 3 temporadas só. É uma série que se passa numa reserva indígena nos Estados Unidos. E são jovens ali meio sem perspectiva e que estão sofrendo com um luto. Mas a série é engraçada, é o tipo da série e de filme até que eu tenho tido mais vontade de ver ultimamente. Acho que depois da pandemia, quando vem muita coisa de distopia e tal, eu falo, de novo distopia, não. Já estamos vivendo, já não basta o que estamos vivendo na vida real. Eu gostaria de viver uma coisa um pouco mais leve na ficção. Enfim, de vez em quando, pelo menos. Então essa série é boa porque ela trata de assuntos sérios, mas de uma maneira muito leve, e tem toda uma questão de cosmologias indígenas, um jeito de pensar, de espiritualidade, que eu acho bem interessante. E por fim, a última é uma que tá na Max, que chama Alguém em Algum Lugar, que também é uma mulher de meia idade, que tá meio também perdida ali na vida e tal. É aquela coisa da classe média baixa americana, vive meio num trailer park, assim, sabe? É ela tentando, ela meio se sente meio inadequada e tal, e tentando, mas é uma série que é um pouco agridoce, mas que tem esse lado, assim, de muito humano também, que eu acho que, enfim, a gente precisa de sucesso. Sim. Desculpa, gente, eu realmente eu tô. Às vezes vem, tudo bem que a gente tem que assistir tudo e eu tento apreciar tudo, mas quando vem mais uma coisa de distopia, mais uma coisa que é só tragédia, mais uma coisa só crueldade, eu tô um pouquinho sem paciência. É uma distopia em que o mundo tá em paz. Não é? A distopia real hoje em dia é isso, porque você abre a janela, só tem fumaça. Realidade paralela de tudo, né? Sim, por favor. Tem uma pessoa aqui que a eleição para prefeito de São Paulo, pessoa dá cadeirada uma na outra. Quer dizer, o negócio tá feio. Exatamente. Tá feio, a realidade já superou a ficção faz tempo. Exato. Então, de vez em quando eu gosto de uma coisa assim, falar,
o ser humano tem jeito. Não, e essa Alguém em Algum Lugar eu já assisti e eu acho ela maravilhosa. A Bridget Everett, que é a atriz, né? Ela é cantora. Maravilhosa, exato. Ela tem um sonho é muito boa. Ela canta muito bem, mas ela tem um pouco de, né, assim, de ser cantora e tal. Mas é muito linda. Eu gosto muito da série. E a amizade dela com o Joe. O Joe é demais. É um personagem maravilhoso. Ah, legal. Assim. Que bom que você já viu. Vai ter a última temporada agora, né? Pois é. Vai ter a última, daí eles param, né, de vez. Exato. Então... Infelizmente. Que nem o Reservation Dogs. Só durou 3 temporadas, infelizmente. É isso. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe uma série que ainda está acontecendo no momento que a gente tá gravando, mas eu resolvi trazer porque, primeiro, é uma série brasileira, né? Então, eu acho que tinha a ver com o tema, e segundo, porque eu tô achando ela muito bem escrita e muito bem dirigida também. E aí o Thiago veio falar de Ali Muritiba, aí eu lembrei que o Ali Muritiba também está lá em Cidade de Deus, né? A série que está no Max. E eu tô achando os episódios muito redondinhos, assim. Não tem aquela coisa meio novelesca que alguém pode, sabe, olhar e falar, ai meu Deus, um melodrama, não sei o que. Não é isso. A série se passa dentro daquele universo. O fato de trazer muitos dos atores, né, que estiveram em Cidade de Deus e voltaram, acho que é um ganho pra série, porque ela traz essa verdade pra dentro dela, então acho que tá funcionando muito bem. São episódios ali de 1 hora mais ou menos, né? Então ela tem ido muito bem nesse sentido, bem redondinho. O Buscapé tá lá também e fazendo o papel como ele sempre fez, assim. Agora, eu acho que tem alguns outros personagens que ganham mais peso, né? A gente tem tipo uma Berenice, o Baradoc, né? Que esteve na Cidade de Deus e agora volta de novo, né? Mais inconsequente, mais forte e tal. Então, tudo isso faz a série ganhar, assim. E eu gosto muito desse ambiente. Eu acho que é uma coisa muito pé no chão, assim, sabe? A maneira como aquilo ali vai se construindo, porque é isso, é uma luta por sobrevivência constante. E nos primeiros episódios a gente ainda tem a presença do Marcos Palmeira, que tá assim também muito bem. O Marcos Palmeira, ele consegue se encaixar nos personagens de uma maneira muito flexível. Eu acho ele muito bom também. Enfim, tá aí então, vai lá, procura no Max, Cidade de Deus, a luta não para, primeira temporada. E eu tô achando que vai ter mais temporadas aí pela frente, viu? Do jeito que tá indo, deve ter mais coisa aí pela frente. É isso. É legal que eles focam na comunidade também, né? Não é só a questão... Exato, que era uma crítica do filme, que acho que era pertinente. Eu acho bacana que eles tiveram esse cuidado, assim, né? De mostrar a luta também das pessoas que não estão no crime, né? Enfim. Exato. Porque daí a gente vai conhecer as meninas que estão lá fazendo a música delas, o cara que é professor de jiu-jitsu e tal. Então isso é muito legal mesmo. Vale a pena, viu? Vale um play lá e aí depois vocês veem o que vocês acham. Mas um playzinho vale. E é isso, gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 572, batemos esse papo sensacional aqui sobre o Brasil, né, sua relação com o Oscar, com festivais. Temos aí, né, uma esperancinha de ver esse filme lá, de qualquer forma, independente, né, dele estar naquela lista final ou não. Acho que é um filme que merece muito, né, levar as pessoas pro cinema, irem lá, assistir, conhecer um pouco mais da nossa história. A gente tá falando de pessoas muito talentosas que estão envolvidas nesse filme, então vale muito a gente dar essa força, né, também. E eu queria agradecer meus convidados, porque realmente sem vocês eu não teria como fazer esse episódio. Então, Mari, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, e deixa, por favor, meios de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar seus textos, você aí, né, nas redes sociais também. Ainda aqui lutando
Às vezes consigo publicar no Estadão e na L, mas enfim, tô no Instagram, Mariane Muriçawa, Twitter, boa, né, gente, foi com Deus, mas eu não era muito ativa lá, então também não era muito, acho que é mais fácil de achar no Instagram mesmo. Boa, Mari, muito obrigado novamente. Tiagão, obrigado também. Eu vou te falar que eu pensei em fazer esse podcast quando eu li seu texto, porque eu fiquei tão empolgado lendo ele. Eu falei, cara, a gente devia falar sobre os outros filmes também. Então eu falei, vou tentar organizar. E foi ótimo ter você aqui com a gente mais uma vez. Tiagão, muito obrigado. E também passa meios de contato, sites, para as pessoas te acompanharem. De massa, Rafa. Legal, fico feliz que meu texto tenha gerado aí esse episódio maravilhoso. Obrigado aí também, Mari, Rai. Rai já é minha amiga, né? Muito tempo. Mari, muito prazer em conhecer, né? Já conhecia o seu trabalho, mas bater esse papo com você aqui foi ótimo também. Pra quem quiser me acompanhar, eu tô no Letterboxd, eu acho que é o lugar mais legal, assim. Lá eu logo tudo que eu assisto, né? Thiago, com TH Beranger. No Blue Sky também, né? A gente migrou, quem migrou do Twitter pra lá também é o Thiago Beranger, @Thiago Beranger por lá. No Instagram eu tô meio inativo, mas meu Instagram focado em cinema é thiagoberanger.cinema. Vocês também conseguem me encontrar por lá. Tô com um projeto de voltar a publicar e tal, mas vocês vão ver que tá bem defasada a situação lá. E tô sempre escrevendo no Cinema com Crítica, eventualmente também no Cinemação, tem alguns textos meus por lá, vocês podem encontrar também. É isso, obrigado mais uma vez. Também muito obrigado mais uma vez, a gente conseguiu acertar as agendas, deu certo e é um prazer sempre muito grande ter você aqui, Ra. Então muito obrigado e também, por favor, seus meios de contato, redes sociais, como que as pessoas te encontram. Eu que agradeço, Rafa, por todos os convites sempre. Sempre um prazer estar aqui, conseguir gravar, pra mim é sempre uma vitória. É bom. Muito bom estar aqui com meu amigo Thiago, com a Mari, que, acompanho pra caramba as coberturas dela, admiro muito o trabalho dela também. Fiquei muito feliz quando a Rafa falou que ia gravar com vocês dois. Já falei pra ele, poxa, amor, das pessoas que entendem muito, já tava tranquila, porque eu falei, nem sei o que eu vou falar, hein? Mas enfim, muito bom, muito obrigada, pessoal. E eu migrei a minha vida do Twitter pro Blue Sky, tô tentando fingir normalidade por lá, quem tiver ido também. Vem com a gente nessa loucura, que é a minha rede que eu tenho mais alcance sempre. Mas eu sou Raíssa LFE em todas as redes sociais, até no Threads, que eu não gosto, mas pra quem quiser, eu posto uma coisa ou outra lá também. E tem meu site, raissaferreira.com, que tá grande parte dos meus textos, minhas coberturas de festivais, que eu faço tudo da minha casinha aqui, geralmente, mas a mostra tá chegando, então vai ter bastante coisa também. E na Filmes e Filmes e no Feito por Elas também tenho textos eventualmente por lá. E é isso. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigado. Lembrando que você aí que tá ouvindo a gente, né, e você gostou desse episódio, quiser mandar sua crítica, sua análise, perguntas aqui pra gente e tudo mais, você pode mandar seus comentários em nossas redes sociais, sempre buscando por Cinemacal, né, a gente tá lá no Blue Sky também, estamos no Instagram, Facebook, tá tudo lá, Pinterest, tem tudo, até LinkedIn a gente tá lá também. Ou você pode também mandar pro nosso e-mail, né, contato@cinemacal.com, e aí esse e-mail vai chegar aqui pra gente, a gente recebe e já te responde, traz aqui alguma questão, enfim, manda aí pra gente que é muito legal essa troca. Quer conversar comigo, especificamente comigo, me manda aí nas redes sociais como Rafa Arinelli, eu tô lá em todas também, é só você entrar em contato, a gente troca essa ideia, eu adoro conversar com as pessoas novas, então vamos nessa, estou aberto a esse contato. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox ou na Aurelo, para que você possa aí receber todos os nossos episódios assim que eles saírem, e fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação
Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente e leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano, né? E ainda faz parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente vai lá, discute filme, troca ideia lá e tal. Vem aí fazer parte desse grupo que é muito legal. E o link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 572 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.